Então pessoal, hoje eu estou aqui com uma bancada cheia de equipamento, bateria, um testador de bateria. Esse testador eu tenho ele, eu acho que há uns 2 anos já. Tá com a cara de novo, mas você já tem bastante poeira, ele tá com o selinho da tela e tudo. Eu uso ele só em alguns momentos essencial, né? Quando realmente eu quero tirar alguma dúvida. Estou aqui com 3 baterias. Vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar as ferramentas que eu vou usar. Esse testador de bateria, um alicate amperímetro, o multímetro. Tá até ligado, deixa eu desligar ele no momento. Um multímetro e uma lâmpada de 20 watts. Essa lâmpada de 20 watts é só para me mostrar a vocês um detalhe interessante nessas baterias aqui. Mais à frente nós vamos ver e vocês vão se surpreender. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás. Tava com problema em uma moto. E apresentei aqui um fato onde uma bateria tinha tensão e não tinha corrente. E houve bastante comentário no vídeo. E até que um pessoal duvidou que não existia isso de ter tensão e não ter corrente. E na própria eletrônica existe esse fato. Mas aqui nós vamos ver que isso existe. Uma dessas 3 baterias está com esse problema que eu mencionei. Eu vou testar a tensão dessas baterias com o nosso multímetro. Multímetro qualquer um de vocês aí certamente terá na bancada. Vamos ver a tensão dessa maior. Eu tenho 12,5 volts. Está um pouquinho abaixo do que deveria ser. É mais ou menos acima de uns 12,6. 12,6. 12,64. Deixa eu conferir essa daqui. Deu 12,53. Ou seja, 0,10 volts abaixo. Ou seja, 10 milivolts. Diferença bem baixa de uma para outra. 12,64 e 12,53. E essa, todas essas, ó, 12,9. Tá vendo? 12,9. Estou com as ponteiras invertidas aqui, mas não tem problema. Tá o nosso valor em tensão ali, 12,9. Todas essas baterias são baterias velhas, não são baterias novas. Eu vou apresentar elas para vocês aqui, caracteristicamente assim, a face delas, é o que nós temos de tempo de uso mais ou menos para nós ter uma noção. Você vê que o selo dela não está tão bagunçado. A carcaça dela também não tem tantas marcas de uso. Para ser uma bateria, vamos dizer, com pouco tempo de uso, assim, na questão física dela, não está tão uma bateria bagunçada, tá vendo? Essa outra, você vê que o selo também está, aparentemente, não tem muita bagunça com ele. A carcaça já tem uma boa marca de uso aqui, ou seja, onde ela estava na base, arranhou bastante, já está bem comido o plástico. Então isso aqui já caracteriza um pouco de uso dessa bateria na questão de característica física, né? O selo aqui também está aparentemente ainda intacto, uns arranhão, algumas coisas. A própria carcaça plástica aqui temos já bastante marcas de uso. Então você vê que foi uma bateria que foi realmente bastante usada. A parte do fundo dela também já tem bastante marcas de uso, tá vendo? Então essa bateria aqui, olhando fisicamente, nós entendemos que foi uma bateria bem mais usada, ou o utilitário dela, quem usava também era, vamos dizer, não tinha tanto cuidados com ela quanto essa daqui, ó. Bem poucas marcas de uso no fundo dela aqui, que é a base dela onde ela está fixada, né? Bem poucas marcas de uso. Nas lateral também não tem marcas de uso assim fisicamente para se perceber que foi muito usada, né? Então tem uma marcazinha aqui que eu não tinha nem percebido, ó. Mas que tipo assim, então a bateria aparentemente nova. Bateria de 7 amperes. Essa, deixa eu ver aqui onde eu vejo a questão de amperagem dela. Pelo tamanho deve ser uma bateria de 5 a 6 amperes. Está aqui, 6 amperes. Tá vendo? 6 amperes. Deixa eu ver se eu vejo a característica de amperagem dessa daqui em algum local. Parte de cima. 12 volts, 7 amperes. Tá aqui, ó. Então, 7 amperes. Essa outra, vamos ver a tensão dessa outra novamente. Estava 12,9. 12,89. É porque essa daqui, pronto. Essa daqui tá o terminal já bem danificado, viu? Tô vendo já todo empenado. 12,9. Já está com uma tensão bem considerável. Vamos ver características físicas dela na questão de marca de uso. Os terminais, os polos dela que eu tô vendo já tem um danificado, não está mais alinhado, tá vendo? Empenado esse terminal dela. Esse outro também tem um certo empene. Não sei se ele de fábrica já tem algum detalhe desse tipo ou foi forçado, os parafusos talvez sim. Marcas de uso na carcaça, vamos ver, ó. Plásticozinho aparentemente também não tem tanto arranhão.
Aqui vê que ela foi bastante arranhada desse lado, ou seja, a base onde ela estava corroeu muito aqui. Na parte traseira nós temos alguns arranhão aqui também embaixo, tem uma pancadazinha aqui do lado, ó. Levou uma queda, alguma coisa. Arranhão aqui, também não é tanto, mas tem. A parte do fundo dela também nos identifica, ou seja, a história dela que também foi bastante usada. Então, você vê que nenhuma é baterias nova. Mas das três, na verdade, essa daqui tem as características físicas de que a bateria mais nova entre elas é essa daqui. Sujeira tem aqui. Essa daqui, ó. Você vê que a parte de arranhão dela não é um arranhão tão profundo assim, não foi tão arranhado. E até o plástico ainda está com uma cor brilhosa, não tem um tipo assim. Não escureceu o plástico na questão de tempo de uso. É até o plástico que perde o brilho com o tempo. Essa daqui você vê que não tem tanto o brilho que aquela outra tem na questão do plástico. Ó, as lateral delas, ó. Você vê que o plástico assim está bem brilhosão, como se fosse mais nova essa daqui. Mas nós vamos lá. 12.64 volts, 12.53, 12.9. Essa daqui os polos estão bem bagunçados, mas foi quem deu uma atenção um pouco maior para nós. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos iniciar nosso teste pelo testador de baterias. Com o nosso testador de baterias eu vou iniciar por essa. Polo positivo do testador, que é o vermelho, no terminal vermelho. Polo negativo no negativo. Nosso testador já acendeu com algumas informações. Deixa eu tentar posicionar para vocês verem. A linguagem dele é em espanhol, não tem ele em português. Tem espanhol, inglês, francês e outros idiomas. O que eu consigo entender um pouquinho mais é o espanhol. Então vamos lá. Tem aqui bateria prueba, ou seja, prova de bateria, né? Aí tem a prova de arranque, ou seja, a partida do motor. Então você testa ela também no veículo. O momento de partida, onde vai exigir da bateria para ele dar um diagnóstico. Revisão de dados, ou seja, você rever os dados obtidos após esses testes. Vamos dizer, você fez o teste da bateria, fez o teste de arranque, que seria o teste de partida, e rever os dados que teve a partir do diagnóstico tirado. Tem a opção de idiomas, se eu baixar até idiomas para nós ver aqui, ó. É o que eu falei para vocês. Tem 5 idiomas, onde inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e russo. Então eu caracteristicamente entendo um pouco mais do espanhol. Então é o que eu deixei para mim estar utilizando. Então vamos voltar lá em cima, ó, em prova de bateria, e vamos dar um Enter. Então quando eu dou Enter, ele pede alguma especificação do tipo da minha bateria. Tem aqui bateria regular, AGM, placa plana, eu não sei nem que tipo de bateria seja essa. Bateria espiral, AGM, ou seja, é a mesma tecnologia AGM, porém uma com placa plana e outra com bateria espiral AGM. E tem gel, bateria EFB, também não sei o que seria essa outra característica dessa bateria, mas você vê que testa uma sequência, dependendo da bateria, tem uma diferença na questão do teste. Eu geralmente uso aqui bateria regular. Então você dá um Enter. Então pede aqui o CCA. O que seria CCA? Esse CCA é a taxa de descarga que essa bateria tem no momento de ser exigido, vamos dizer, uma certa amperagem dela. Qual seria o CCA dessa bateria? Essa em específico, tá aqui, olha, ela tem um CCA de 60 amperes por um período máximo de 40 segundos. Então é o que ela suporta, é entregar 60 amperes, porém durante esse período máximo aqui de 60 segundos. Então o que acontece aqui? Esse CCA é uma característica interessante na questão da partida do motor, a bateria conseguindo entregar isso aqui, que seria esse CCA. Claro que ela vai ter uma tolerância acima, ou seja, consegue entregar mais que isso, porém o período que o fabricante o que o fabricante prometeu foi isso: 60 amperes, uma descarga máxima dessa bateria durante um período de 40 segundos. Porém, uma bateria que armazena 5 amperes. Na verdade foi 6, né? O que nós vimos ali é 6 amperes. Ela tem 6 amperes armazenados, que seria o que? 6 amperes hora. Ela consegue lhe entregar 6 amperes por um período de 1 hora. Porém, em uma carga, vamos dizer, de quase que curto-circuito dela, ela consegue entregar até 60 amperes, porém, num período máximo de 40 segundos. Isso é, vamos dizer, o extremo da bateria. Então, nosso testador tem isso aqui para nós averiguar esse CCA, que é a taxa de descarga dessa bateria, se ainda está no padrão especificado, que seria CCA 60 amperes. Então, eu dou um Enter em CCA. Voltando lá, tem outras opções fora o CCA, porém eu não tenho muita informação
a não ser essa do CCA, e é a que realmente eu interessa para fazer o teste, é esse CCA. Como minha bateria tem um CCA máximo de 60 amperes, meu testador não é compatível para testar essa bateria. Ó, o CCA mínimo que ela testa é 100 amperes, tá vendo? Então isso aqui é o mínimo que ela consegue testar. É um teste mais específico para, na verdade, é bateria de carro. É uma bateria de maior potência do que uma bateria de moto. Porém, eu faço esse teste em bateria de moto nessa modalidade aqui. Como essa minha aqui em questão tem um CCA de 60 amperes, eu vou dobrar o valor do CCA aqui. Ó. Vou testar em 120. Então, geralmente, os valores que me obter aqui vão estar comparados na questão metade do que me dá aqui em resultado. Então, vamos dar um Enter. Proeba, ou seja, prova, tá testando. Ó, me disse aqui que a saúde, ou seja, saludável 100%, saúde 100%. Ela conseguiu me dar uma descarga de 120 cca, ou seja, o que eu digitei lá que seria 120, bateu com as características do que a bateria forneceu ao equipamento. Cobrar, que seria o que? 64%. Então essa bateria está com a carga de 64% nela, ela não está 100% carregada. Está aparentando aqui uma tensão de 12,44 volts. Lembra que aqui nós antes tivemos 12,64? Então ela que teve uma quedazinha já de 20 milivolts, que seria 12,64, caiu para 12,44. Então 20 milivolts teve uma quedazinha de 12 milivolts. Certamente até o consumo do meu equipamento durante o tempo que está conectado aqui. Mas porém ela está com uma carga de 64%. Tem aqui, ó. Esse cobrar seria o que tem armazenado na carga dela máxima. Está com a média de 64% da carga dela. Resistência interna de 24,68 miliohms. Então tá. Geralmente isso aqui é entre 24, que nem está aqui, 30 e pouquinho. Quando sobe mais essa resistência, ela começa a não conseguir mais receber carga e nem também dar essa taxa de descarga. Então aqui é alguns parâmetros que nós temos a observar. Resistência interna, 24,68 miliohms. Nominal 120 amperes, que é o que eu botei aqui, a taxa de descarga dela, ou seja, o nominal dela é de 120. Porém, a real seria 60 amperes. Mas ela conseguiu me entregar o que eu exigi aqui, ou seja, bem acima do que seria o real dela aqui, né? Deu ok. Dessa daqui nós vamos deixar que tá boa. Eu botei os parâmetros de descarga dela bem acima do que deveria, na verdade eu dobrei. Ela ainda me entregou um resultado que tá boa essa bateria. Ela conseguiu entregar o que eu exigi dela, que seria como se eu coloquei a especificação dela ser realmente 120 cca, onde na verdade é 110. Essa daqui nós tivemos, o testador no final diz a tensão dela, mas foi, se eu não me engano, 12,53. No caso, 12,53 volts. Então, positivo no positivo, negativo no negativo. Menu principal, bateria, prova. Então, vamos entrar com o mesmo parâmetro. Bateria regular, CCA. Qual o CCA dessa bateria? Ela certamente deve mudar em comparação a outra. Deixa eu ver aqui onde eu vejo a informação CCA. Tá aqui, ó. 70 amperes, tá vendo? CCA 70 amperes por um período em segundos, 45 segundos. Uma tensão aqui, tem até uma tensão no final aqui de 6 volts. Certamente a tensão cairá pela metade mais ou menos nesse esforço máximo dela aí. Então vamos lá. Como essa aqui tem o dobro dessa, que essa o dobro, na verdade, essa é 60 amperes, o CCA dela, e essa 70. Então eu vou entrar com o CCA, vou também dobrar, para mim sempre ter um resultado aparentemente metade dos valores que eu tenho aqui. Então de 120 eu vou botar o dobro, que seria 140, metade de... é o dobro de 70 na verdade. Enter. Testando também. Esse testador, pessoal, já usei ele inúmeras vezes. Todas elas ele me deu resultados satisfatórios na questão de se a bateria está boa ou não. Então o que nós tivemos aqui, ó, saúde. Ó, isso aqui foi interessante, ó. Saludável 0%, ou seja, a saúde dessa bateria está 0. 0% na verdade não tem 1% de saúde, ou seja, está morta. CCA também me apresentou 0, ó, 0 CCA. Tensão em porcentagem não teve, mas teve 11,74 volts. Tá vendo que ela teve tensão? Antes nós testou tinha 12,5, mas só com esse tempo aqui já caiu essa tensão, tá 11,74. Saúde da bateria tá 0. Mais à frente eu vou mostrar a vocês que realmente essa bateria tá zerada.
nominal de 140 amperes. Então tem a opção aqui de eu fazer o reteste, né? Mas que na verdade nós vimos, ó, resistência interna da bateria 58,13 miliohms. Tá com resistência interna altíssima, em comparação a outra que só tinha 24, 58. Vamos à nossa terceira bateria. Essa aqui deu o resultado que tá refuga. Deixa eu deixar ela de lado. Deixa ela aqui no ponto de visão da gente para nós voltar com ela na sequência. Mostrar a vocês que realmente essa bateria foi embora. Ponteira de teste negativa na garra, a garra negativa no negativo da bateria, positivo no positivo. Prova de bateria. Deixa eu olhar o CCA dessa. Que é a especificação Temos aqui tensão nominal 12 volts, capacidade nominal em amperes, ou seja, essa daqui, ó, 5 amperes. Essa aqui é a capacidade de armazenamento dessa é menor do que essa daqui, 1 ampere. Essa é de 5. Então temos uma de 5, uma de 6 e a outra grandona lá de 7. O CCA. Geralmente todas indicam a questão do CCA, que é a taxa de descarga dessa bateria. Tempo até 6 volts por segundo, não sei o que mais lá. Não está especificando aqui. Corrente de partida, 50 amperes. E tem aqui tempo até 6 volts, não sei o que lá, por segundo, 50 também. Então isso aqui já temos aqui o CCA dela, que seria essa mesma especificação. Não está diretamente especificado em CCA, porém, bate com a questão que eu falei para vocês anterior, que esse CCA é a taxa de descarga da bateria. Então essa daqui, 5 amperes, o fabricante promete na descrição da bateria, na verdade na especificação, uma descarga de até 50 amperes. E tem aqui uma tensão aqui 6V, que eu não sei o que realmente seja isso aqui, mas tem CS de segundos talvez, alguma coisa desse tipo. Alguém souber ter essa informação aí, deixa até nos comentários aí, já acrescenta conhecimento a nosso dia a dia. Mas que, de qualquer modo, esse daqui é o CCA dela, que é 50 amperes. Então essa tem um CCA de 50 amperes. Então essa eu já vou testar ela com o dobro de 50, que seria 100. Então prova de bateria regular, todas eu testo nessa opção bateria regular. CCA, vamos entrar com o CCA, agora nós vamos usar o de 100, que é o dobro do que nossa bateria promete para nós. Então vamos dar um Enter. Pronto. Saúde da bicha, vamos dizer 100%. Ela conseguiu uma descarga de 120 CCA. Eu botei aqui no meu teste, eu botei uma descarga de 100, que foi o nominal dela aqui de 100. Mas ela conseguiu me entregar mais do que eu coloquei, que no caso eu coloquei 100. Ela conseguiu me entregar 120. Ó. Então você vê que essa bateria está ótima. Essa bateria na verdade era da minha moto. Eu usei ela por bastante tempo, na verdade. Estava ainda funcionando partida, tudo, porém minha moto é injeção eletrônica. Eu coloquei farol de LED. E isso chegou a consumir da bateria mais do que ela tinha para me entregar e começou a estar descarregando. Você vê que a bateria estava pegando, sim, motor partida, tudo. Partida também a moto, então exige muito da bateria. E essa bateria, como ela era de 5 amperes, aconteceu isso. Começou a descarregar-se frequentemente. Porém eu sabia que essa bateria estava boa. Tá aqui, ó. O tempo de uso que eu falei, as características de uso dela tem marcas de uso. Porém, é que eu falei, uma bateria que não tinha tanto tempo de uso. Porém, você no teste aqui vê que ela ainda está uma bateria 100%. Resistência interna, 24,82 miliohms. Então a resistência interna dessa bateria bateu próximo com a resistência interna dessa. Todas as duas identificou que estão boas. Essa apenas está com uma carga baixa. Eu posso estar completando essa carga dela. Essa daqui, ó, cobrar, ou seja, a saúde está 100%. Esse cobrar aqui, que é a tensão dela, está em média de 99%. 12,79 volts. Então está praticamente uma bateria carregada. Tá vendo? Está praticamente carregada essa bateria. O nominal que eu selecionei anteriormente, 100 amperes, que era o CCA dela, e ela me entregou um CCA de 120. Então é uma ótima bateria, viu? A marca, eu não estou falando questão de marca, eu estou falando a bateria em si, me apresentou-me uma ótima bateria. Eu usei bastante essa bateria, talvez quase para um ano. Então depois que eu coloquei o farol de LED na minha moto, aí sim começou a descarregar a bateria frequentemente, e eu sabia que essa bateria estava boa, porque testezinho que eu tenho aqui há mais de 2 anos, talvez isso ou até mais, identificou que está boa a bateria. E eu uso essa bateria aqui como teste, ao ver o pessoal chega com moto aqui com problema, e eu já desconfio a bateria, meto essa bateria no lugar da outra, vejo que funciona tudo perfeito. Então, independente do teste me dizer que a bateria está boa ou está ruim, que eu tenho ele para testar, eu já tiro o problema do cliente, na verdade, na frente dele, mostra ele, ó, botei a bateria aqui, o problema é só a bateria.
Às vezes até empresto ela, o pessoal leva, compra outra, que eu não vendo bateria aqui, apenas eu dou manutenção. Então leva, me devolve. Então essa serve para esses quebra-galho. Então você vê que essas baterias tão boas, essas duas, estão conseguindo ainda dar partida em moto, tudo. Aquela nos identificou que está perdida, está uma bateria neutra. Então, uma coisa que eu ia mostrar a vocês, que eu apresentei que nós não falou, é o alicate amperímetro. Então, como é que esse nosso testador diz para a gente a descarga? Como é que ele identificou 100 amperes? Vamos dizer, essa daqui em questão deu 120 amperes a taxa de descarga. Você vê que o meu testador tem uns cabos bem grossos. Será que sobre esses cabos corre esses 120 amperes? Será que esse nosso testador puxa esses 120 amperes para testar essa bateria? Então fica essa dúvidazinha, eu vou tirar ela para vocês verem. Você vê que as garras são reforçadas, os cabos reforçados. Então resta nós saber se realmente funciona puxando esses 120 amperes da bateria para que nosso alicate amperímetro chegue a medir isso. Vamos ligar ele aqui e vamos ver. Eu vou dar o Enter, vamos testar essa bateria e vamos ver se puxa alguma amperagem aqui a ponto de meu alicate amperímetro identificar alguma amperagem circulante sobre os cabos. CCA, continue sem de antes. Vamos dar um Enter. Ó, alicate amperímetro não marcou nenhum ampere. Marcou 0,6 amperes ali em um certo momento. Não sei se vocês pegaram, mas qualquer coisa, dê uma voltazinha no vídeo para vocês verem. Em algum momentozinho aqui marcou 0,6 amperes, ou seja, 600 miliamperes exigiu da bateria. Saúde da bateria continuou 100%, 119 cca, ou seja, caiu um pouquinho a taxa de descarga. Então, de qualquer modo, o nosso testadorzinho suga uma certa corrente da bateria, mas que não é corrente significativa. Você vê que aqui chegou a me marcar 0,6. Eu vou repetir o teste, só para vocês captar ali o momento que mediu uma certa descarga de corrente ali. Mas para você ver que ele conseguiu me dar uma taxa de descarga de 120 amperes, não chegou a circular nenhum ampere através das garras. Ó, 120, vamos lá. 100 amperes na verdade. Fica, ó, tá vendo? Agora chegou a 0,4 amperes, ou seja, tem um momentozinho ali que ele dá uma puxada de corrente da bateria, mas 0,4 amperes, 0,5, 0,6, então não chega a puxar 1 ampere na questão de o necessário para ele testar. Então certamente ele faz algum tipo de cálculo, o sistema dele aqui, ó, faz algum tipo de cálculo onde, por exemplo, para ele me dar o resultado aqui 119 amperes numa taxa de descarga, vamos dizer, ele exigiu uma certa corrente da bateria, só que aí ele fez, vamos dizer, em cálculos, vamos dizer, para que realmente dá 120 amperes, vamos dizer que meu testadorzinho deveria me indicar aqui, circular uma corrente aqui de descarga naquele momento exato, vamos dizer de 1 ampere, um exemplo. Se ele conseguir entregar 1 ampere, certamente tem resistência ohmica através das próprias garras dele aqui, ou seja, se ele conseguir transferir de um polo desse para outro, ou seja, vindo dessa garra, nesse polo, transferir de um polo desse para outro, dentro do meu aparelho, com a corrente de 6, de 1 ampere, por exemplo, então ele só conseguirá, vamos dizer assim, essa bateria só conseguirá fazer fluir uma corrente de 1 ampere aqui sobre esses cabos, de um polo a outro, se ela tiver condições de enviar essa média aqui de 120 amperes. Então, meus cabos não vai correr 120 amperes aqui, tá entendendo? No momento desse teste. Descarregaria minha bateria, ou seja, levaria minha bateria ao extremo para fazer um teste tão simples. Na verdade, simples, mas na questão de falar, mas que é um teste bem complexo. Então, na verdade, a corrente circulante aqui é bem pequena, é só o necessário para interpretar. Agora, claro, se eu pegar baterias maiores, que nem baterias de carro, onde esse CCA chega a 500 amperes, então certamente circulará talvez uns 2 amperes aqui, 3, eu não sei. Eu não fiz ainda a análise com o meu alicate para conferir isso aí. Eu testei várias já, mas não com alicate amperímetro no intuito de monitorar isso aqui que é o que eu estou fazendo hoje mais vocês. Então, pessoal, eu vou agora mostrar a vocês a questão da bateria que está morta, para vocês verem. Usamos nossos equipamentos que eu apresentei no começo do vídeo. Agora vamos usar a nossa lâmpada, que nós não usamos ainda, que é com ela que eu vou mostrar a vocês que realmente essa bateria aqui está morta. Como vocês viram, essas duas pequenas identificaram que estão boas. Eu estou com uma lâmpadazinha aqui de 20 watts. Deixa eu ver se realmente é 20. 16. Uma lâmpadazinha de 16 watts. Deixa eu ver o consumo dessa lâmpada em 12 volts.
consumo de 12 volts. Pega a potência, divide pela tensão, que seria 16 watts da lâmpada. Nós teríamos 16 watts da lâmpada dividido por 12 volts. Então ela tem um consumo médio de 1,3 ampere. Então um consumozinho baixo, mas na verdade não é já tão baixo, né? É mediano. Dependendo da situação é baixo e dependendo também já se considera alto. Mas para o que nós estamos falando aqui, a bateria tem condições de entregar 6 amperes durante uma hora, essa tem até 7. Então é um consumo irrelevante. Então vamos lá. Eu tenho uma ponteira negativa do meu teste. Vou testar logo nessas pequenas para nós ver. Eu tenho uma ponteira negativa e a positiva, que é o meu teste aqui da ponta do bicho aqui, ó. Então você vê que essa bateria conseguiu acender minha lâmpada de boa, sem nenhum problema. Tá vendo? Show de bola. Vamos a essa outra menor. Também acendeu minha lâmpada sem nenhum tipo de problema. Vamos à grandona, que o teste identificou que essa bateria tá perdida. Vamos ver se ela acende nossa lâmpada. A garra de jacaré tá se espedaçando aqui, pessoal. A garra é bem vagabunda, é só para negócio da bagunça mesmo. Ó, tá vendo? Não chega a acender uma lâmpada de 16 watts. Será que é mau contato essa garra aqui, ó? Ó. Rapar bem os terminais de contato. Não é mau contato, tá vendo? Realmente a lâmpada não consegue entregar o que essa lâmpada espera para funcionamento. Vamos com o nosso alicate amperímetro, ver, monitorar alguma amperagem que está correndo aí nesses cabos. Ver se chega alguma amperagem aí. Se ela tem condições de entregar algum ampere. Ó, nossa amperagem 0,0, ou seja, não tem nada de amperagem circulando sobre nossa lâmpada. Então realmente está uma bateria morta. Você vê que tem tensão e não tem corrente. É o que eu falei anteriormente. Essa daqui, ó. Acende a lâmpada. Porque tem um indutor ali próximo ali que dá erro na leitura, pessoal, também aqui. Deixa eu ver, tirar próximo desse indutor. Na verdade, meu alicate amperino não está me dando valor nenhum na questão dessas amperagens baixas aí. Porque está próximo das placas, tem indutor, esse indutor também atrapalha na leitura. Não está me indicando a amperagem circulando, não. Deixa eu ver se eu consigo distanciar pelo ferro aqui, que esse ferro é mais eficaz na questão, pelo menos. Tá só ele só aqui de um lado. Não, a corrente é tão baixa que não consegue me identificar o amperes aqui, pessoal. Tem que fazer, deixa eu ver dentro do indutor. Nem dentro do indutor aqui, ó. Mas de qualquer modo nós vemos que nossa lâmpada está acesa. Quanto ao alicate amperino, vamos debater isso. Pelos cálculos, essa lâmpada deve consumir média de 1 ampere e pouco. Mas que você vê que essa dali, ó, essa daqui está morta. De jeito nenhum essa lâmpada consegue acender uma lâmpada de 16 watts, uma bateria de 7 amperes, que promete o fabricante uma descarga de 70 amperes. Essa bateria aqui em questão, pessoal, sabe o que houve com essa bateria? Eu vou falar para vocês, até que fica como exemplo. O que houve com essa bateria aqui? Eu já fiz o teste hoje, eu já sabia que essa bateria está morta. A tensão dela, sempre que você mede, tem tensão. Pode carregar aí, não interessa. Ó. Ela cai, descarrega. Eu carreguei todas as três para fazer o teste para vocês verem. Ó. 12,34. Ou seja, com meus testes que eu fiz aí. Deixa eu puxar um pouco o multímetro para nós conferir. Vamos conferir o sinal dela. 12,35 volts. Então com os testes que eu fiz aí, ela chegou a ter uma quedazinha da tensão dela, né? Era 12,50 e alguma coisa, eu nem me lembro mais. Aí ficou em 12,35. Então já caiu bastante a tensão dela. Essa outra bichinha aqui chegou até a acender a lâmpadazinha ali, ó, tá 12,79, que era quem nos dava 12,9. Então caiu um pouquinho, 12,8. E essa última aqui que tinha 12,5 e alguma coisa, 12,6, na verdade tá 12,53. Então todas ainda estão com as cargas boas. Essa teve já uma descarga de tensão, uma queda na verdade bem significativa. Foi a que mais teve queda de tensão, tá vendo? Porém a bateria tem tensão. Tá vendo? Tem 12,35 volts. Mas por que 12 volts não acende minha lanterna? Que também é 12 volts, uma lâmpadazinha de pisca. Na verdade essa lâmpadazinha é uma lâmpadazinha de pisca. Tá vendo? 12 volts não é suficiente para acender, ó. Amperagem que não tem. Já essa outra aqui, ó. Essa. Então você vê que o teste é válido. Nosso testador de baterias funciona. Você às vezes pode na sua oficina funcionar, trabalhar só com multímetro. Trabalhar só com multímetro e a partir de hoje você já fica sabendo que seu multímetro pode lhe enganar
no resultado. Na verdade, ele não lhe engana, ele lhe mostra a realidade. Tem tensão na bateria, porém ele não lhe dá o valor de corrente. De repente poderia ter corrente nessa bateria suficiente para acender minha lâmpadazinha de 16 watts. Consegui acender uma de 55 watts, que é a lâmpada do farol geralmente é 55 watts, que chega a consumir até 5 amperes. Então poderia ter condições de acender minha lâmpada de 55 watts, que seria o que uma descarga nela, solicitaria dela 5 amperes. Ela está conseguindo até me entregar 5 amperes. Porém, vamos dizer, na partida, exigir 50 amperes dessa bateria, ela não consegue mais entregar 50, entregar, vamos dizer, 20. Então, nem com o teste de uma lâmpada de farol seria suficiente para você diagnosticar isso aqui, tá vendo? Mas o testadorzinho disse que essa bateria não presta. Deu o CCA 0 e realmente tá 0. As outras ainda estão boas. Então, pessoal, fica aí, não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seu amigo mecânico, com seu amigo eletricista, com seu amigo aí eletrônico. Se inscrever no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Em breve teremos mais conteúdo aí.